तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः. O néctar de tua história, o louvor dos videntes poetas, elixir para as almas ressequidas, deleite para os ouvidos, o purificador dos pecados, és grande e glorioso. Aqueles que espalham tua mensagem na terra são generosos. Boa tarde a todos. Vamos continuar. Vocês estão assistindo bastante tempo, né? Essas leituras, canta mantras. Vocês estão sentindo uma diferença? Pelo menos um pouco. Eu estava assim, agora eu entendi. Sobre vida, sobre você, sobre como você conseguir enfrentar os desafios. Vocês estão conseguindo? Tem uma diferença? Que diferença vocês conseguem? Por exemplo, você tem 1 hora e está gastando gasolina, chegando aqui, tentando aqui 1 hora, assistindo tudo, mais ou menos 2 horas. Que vocês ganham? Você refletiu? Você pode falar, olha, eu sim, foi assim, assim, assim. Estou sentindo. Antigamente era muito agitada, um pouco menos agora, ainda tem. Antigamente não estava muito claro sobre vida e o que vai acontecer, o que não acontecer. Agora é um pouco melhor. A minha devoção aumentou, minha claridade aumentou. Eu estou sentindo bem melhor como lidar com a vida e desafios da vida também. Assim, cada pessoa tem que sentir essa diferença. Senão, pode assistir, pode participar dia por dia, semana por semana, mas você tem que ter essa claridade sobre como você gastou seus recursos e tempo e que você adquiriu, que você ganhou. Como isso foi, isso deu um benefício na sua vida. Assim, por exemplo. Então, isso é importante. Tudo bem, agora a meta da vida, como que não é. Sim, é sempre bom, porque isso é uma grande oportunidade. Nós somos seres humanos, vivemos um estilo da vida, depois começamos a procurar uma coisa elevada, como religião ou espiritualidade. Qual é a diferença entre religião e espiritualidade? O que significa espiritualidade? O que significa religião? Assim como cada vez, tanto quando você conseguir entender corretamente, você vai sentir uma diferença. Literalmente, tá bom, antigamente era assim, agora é diferente. Pelo menos um pouco. Isso faz parte da evolução. Se não, continuar fazendo uma coisa, mas não tem mudança nada. Não tem, pelo menos internamente.
mudança de uma maneira de pensar, uma maneira de ver, uma maneira de fazer trabalho. E como eu estou conseguindo lidar com o trabalho, onde tem muito estresse, muitas coisas, desafios, como eu estou conseguindo, como ajudou esses ensinamentos para lidar com o estresse do trabalho, por exemplo. Simples. Melhoramento, assim. Tem que ser assim. Só Sri Ramakrishna falava bastante sobre esse tipo de desenvolvimento. Isso significa aqui, na palavra de Sri Ramakrishna, não vai ganhar nada flutuando no superfície. Não ganha nada. Você pode flutuar, mas não ganha nada. Mas se você conseguir entrar na profundidade do oceano, vai encontrar perolas, encontrar várias coisas que você não sabe agora. Só nadando na superfície não ganha nada. Assim, Sri Ramakrishna falava assim, o que você vai ganhar só nadando superficialmente, em nome da meditação? Senta lá e luta com sua cabeça, dia por dia, não mudou nada. Então, nadando superficialmente. Então, um lado estamos lendo, estamos vendo, lendo, refletindo, mas, outro lado, não tem nenhuma mudança. Porque isso é importante. Sri Ramakrishna, quando ele falava assim, que vai ganhar quando está nadando superficialmente? Não ganha nada. Mas se entrar na profundidade de meditação, profundidade do oceano, você vai encontrar perolas, você vai encontrar muitas coisas preciosas. Assim, nós temos que ter. Porque nossa vida é muito uma vida bem normal aqui no mundo. Identificação com o nome, formas, coisas do mundo. Está tocando. Ganhando um pouco suficiente, pagando contas, tocando vida. Chegou na hora, está tudo bem. Esse é um estilo da vida, né? Mas isso não é uma vida com significado, porque cada pessoa vai sentir um significado da vida. Uma hora ou outra, você vai encontrar essa questão. O que eu estou fazendo aqui no mundo? Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Onde eu estava? Onde eu vou daqui? Parece que tudo está ok, mas de repente não significa nada. Então, quando você começar a se pensar, vai ficar muito tarde. Então, tanto quanto possível, mais cedo, adquirir esse conhecimento. Para fazer isso, você tem que entrar na prática espiritual, prática da meditação, concentração, adquirindo as coisas que estão ajudando na sua vida. Talvez livro tenha um monte de pensamentos, um monte de ensinamentos. Qualquer livro. Mas não é tudo que você pode fazer. Então, o que é importante para você? Isso bate comigo. Eu vou aprofundar mais sobre isso. Isso é muito difícil para mim. Tá bom, então pode ficar para outras pessoas. Mesmo eu estou gostando, mas não estou conseguindo. Pessoas começam a ler Raja Yoga. Raja Yoga, muito interessante. Pessoas gostam assim. Eu quero praticar Raja Yoga. Tá bom, praticar Raja Yoga, mas Raja Yoga demanda uma disciplina muito dura. Sem isso, como você vai fazer prática? Então tem que aprender, tá bom. Então, tanto quanto possível, tem outros métodos de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, outras coisas. Então, você começar a adquirir o que ajudar na evolução da sua vida. Como uma pessoa pode dizer, que é a evolução da vida? Só palavras não suficientes. Você tem que ter significado das palavras. Significado das palavras é importante. Isso faz sentido. Não precisa ler tanto, todo o livro inteiro. Pode ler,
Mas tem alguns ensinamentos eu vou colocar na minha vida, colocar na prática. Vou ver onde tem dificuldade, como eu entendo. O meu entendimento é correto ou não. Verifica com pessoas. Assim, você pode fazer um estudo, autoestudo, homework que eles fazem, né? Tá bom, melhorei bastante. Melhorei, é diferente. Eu posso compartilhar com pessoas, posso compartilhar com outras. Assim, você vai se sentir bem com isso. A prática espiritual tem que deixar você, cada vez você está mais, você tem claridade sobre vida, sobre as pessoas, sobre comportamento, sobre sua própria vida. Própria vida. Eu não preciso ficar da mesma maneira. Eu queria mudar. Quem não quer mudar? Todo mundo quer mudar. Mudar, melhorar. Não mudar para o pior, né? Melhorar. Como você melhorou? Como eu melhorei? Coloca uma questão assim. Como eu melhorei? 5 anos atrás eu fiz isso, eu recebi iniciação ou eu comecei a praticar. Agora, como que eu melhorei? Tem que ter uma resposta positiva. Isso ajudar a crescer sua devoção, sua busca de autoconhecimento, sua maneira de viver melhor. Então, pode falar, ok, faz sentido. Religião, espiritualidade, faz sentido. Por exemplo, se Ramakrishna falava, eu falei quase 3 aulas, eu falei sobre tendências passadas, acumuladas. Tendências passadas acumuladas, tanta coisa está lá. Você pode fazer, pode escrever um livro sobre tendências passadas. Na verdade, todos os filmes, essas coisas, nada mais do que uma pessoa pegar uma parte da vida e começar a explorar como é que foi uma ideia, o cinema, ou filme, outra coisa. A pessoa tem esse conflito dentro. Como está tentando lidar com esse conflito? Psicologicamente, onde tem problemas. Assim, verdadeiramente, espiritualidade ajuda bastante. Eu não estou falando de religião. Espiritualidade. Espiritualidade é comum para todas as religiões. A religião pode ser um conjunto de regras. Faça isso, não faça isso, tal. Mas espiritualidade é a essência das religiões. Seja cristianismo, ou muçulmanos, ou hindu, ou outras religiões. Essência da religião. E que significa tem uma verdade suprema, tem uma existência infinita, tem um conhecimento, que todos os conhecimentos que nós temos são uma parte desse conhecimento último. Assim, escrituras falam, grandes mestres falaram, e tudo bem, eu entendo, eu agradeço, eu encantado com isso, mas ficou o conhecimento deles, né? Não o meu. Então, você tem que praticar. Nós temos que praticar para sentir, para identificar, para essas mudanças. Você vai ver a grandeza de Cristo, grandeza do Buda, ou Krishna, ou Rama, ou assim. Porque eles são adorados bilhões de pessoas, bilhões de pessoas. Tem razão. Por quê? Porque todo mundo está adorando, não. Eu entendo. Swami Vivekananda falava assim, quem vai entender a grandeza de Cristo, por exemplo? Ele deu um exemplo. Um rato não vai entender a força de um elefante. Então, você tem que virar com um elefante para entender a força do elefante. Então, quando Swami Vivekananda falou isso, significa que um grande mestre,
vai entender outro grande mestre. Vivekananda entendeu a grandeza de Jesus Cristo. Por causa dele, ele falou em determinado lugar, ele falou uma palestra, se tivesse nascido na época de Jesus Cristo, eu lavava a pés dele, não pelas lágrimas, pelo meu sangue. Ele falou, não pelas lágrimas, pelo meu sangue. Veja bem como palavra dele. Porque ele entendeu a grandeza de um grande mestre. Nós estamos ouvindo tudo bem, adorando, apreciando. Não pode parar lá. Tem que entender como. Como ele falou. Ele falou, seja puro no coração. A verdade vai revelar para você. Eu queria receber a verdade para mim. Eu queria revelação. Quem não quer? Eu queria entrar no Samadhi, iluminação. Eu queria entrar no Nirvana. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas você está preparado? Quais são passos necessários para chegar? Assim, tudo que você faz, tudo que você está ouvindo, tudo que você está cantando, tudo que você tem que conectar. Tem que conectar. Se ficar desligado, não dá muito sentido. Sua vida tem que virar como uma prática espiritual, uma maneira de outra. 10, 15 minutos eu cantei, mantras, eu cantei, tá tudo bem, eu cantei, ótimo, isso também faz parte do. Depois eu meditei, eu participei no cerimônia, depois sair, acabou? Outra vida, outra face da vida, nada com isso. Não, isso não dá muito resultado, tudo bem, mas não, como eu posso fazer isso? Como eu posso levar dentro do templo o que está pensando, fora também? Tá bom, eu vou lá eu estou comendo. Como eu posso, antes de comer, como eu posso, esse ato de comida como uma disciplina espiritual. Né? Tá bom, eu vou lembrar um minuto. Em vez de comendo, vou lembrar certamente, um minuto eu vou lembrar. Não precisa demonstrar. Não precisa falar, não precisa colocar um rosário aqui mostrando eu sou religioso, não precisa. Mas fundo no fundo você sabe. Eu estou aqui, eu vou comer, tá bom? Vou comer antes de comida, eu vou fazer uma oração. Ou uma maneira de oferecendo mentalmente esse ato de comer. Trabalho, a mesma coisa é trabalho. Pessoas falam, né? Vai com Deus. Simples. Palavras são simples. Mas se você refletir bem, vai com Deus. Em vez de vai sozinho, tem um sentimento, tem um fato invisível. Vai com Deus. Que bom, maravilhoso essas palavras. Parece que simples, todo mundo usa. Mas como é significado para você? Vai com Deus. Pare um minuto. Reflete sobre isso. Então, eu vou lembrar. Tem uma força maior. Tem uma força cósmica que está agindo o tempo inteiro. Como? Em forma de respiração, por exemplo. O tempo inteiro. Onde você está? Aqui? Ou na rua? Ou está dormindo, respiração está lá sempre. Mesmo você seja consciência ou não. Então, vai com Deus tem um significado. Tem uma força maior. Vou lembrar, vou conectar, vou. Se alguma coisa aconteceu que você não quer, tá bom, vantagem de essa força maior. Porque essa pessoa tem um equilíbrio tão, ele não vai ficar assustado. Mas ele vai ficar mais cuidado. Porque ele está mantendo uma mente bem tranquila.
seja no trabalho ou na meditação. Trabalho tem que virar meditação dinâmica. Um tipo de meditação sentado aqui profundamente e entrar lá. O trabalho aqui é mesmamente está dinâmico, passe dinâmico. Está trabalhando, movimento. Movimento é sinal da vida. Então, fazendo trabalho. O que eu estou fazendo? Quem é fazedor? Só eu? Tenho mais uma força. Então, essas coisas são muito significado. Vai com Deus. E ele deixou o corpo. Ele deixou o corpo. Tá, três palavras, tá tudo bem. E ele deixou o corpo. Então, ele não é corpo. E ele deixou esse papel. Ele deixou roupa. Ele deixou carro no estacionamento. Então, o carro não é ele. Ele tem um objeto. Então, ele deixou, aplica a mesma lógica para ele deixou o corpo. Significa que corpo não é ele. Ele é corpo é um instrumento que ele usa, que ela usa. Pessoas usam muito como. É verdade profunda, mas eles usam calma. E ele deixa o corpo. Reza para mim, Senhor, reza para mim, por exemplo. Reza para mim, desesperadamente pessoas falam, tá bom, isso significa que essa pessoa está tentando conectar, essa que está pedindo é uma pessoa sentindo fraca, outra pessoa, ela tem uma confiança, essa pessoa se faz uma oração, vai ajudar. Assim, vai ajudar. Então, essa pessoa tem uma fé na oração da pessoa. Se fosse assim, por que você não pode fazer isso para a sua família, para outras pessoas que estão doentes, que estão pedindo ajuda, que precisa de uma coisa? Porque um não pode ajudar a outra. Essa compreensão vai aumentar dependendo de como você começar a conectar tudo que você está fazendo, tudo que você está sentindo. Então, é importante. Não é difícil para superar efeitos das tendências passadas. Muitas tendências passadas ajudam também, na verdade. Quando você chega a essa fase de tudo, tendências passadas só bonzinha, né? Bonzinha, tudo ótimo. Depois você vai sentir mais leve, porque influenciado de tendências passadas está ajudando você agora. Antigamente era um inimigo, né? Ou inimiga, né? Assim, estava agindo. Com o tempo, você virou sua mente como uma amiga. Então, essa mente está ajudando você a sentir mais tranquilo, mais paz. Você sabe. Agora, outra parte que estava ameaçando com muitas coisas, tendência para você fez isso, você é culpa disso, você é culpa de tal, um monte de coisas. Você está com medo. Na verdade, você está medo com o quê? Medo com o resultado do passado. Eu não sei o que vai acontecer. Tanta coisa ruim no passado. Ou minha mãe, culpando pai, culpando isso, tanto. Ou medo de futuro. Ou pode acontecer, não acontecer. Se eu não ganhar. Se ganhar, eu vou perder. Então, dois lados você cria medo. Então, você está perdendo sua vida preciosa com medo de passado ou medo de futuro. Onde é a sua vida agora? Esse tipo de claridade vem de onde? Vem através dessas práticas. Não prática significa você sentar a fazer isso. Através de reflexões. Através do que eu aprendi hoje.
como eu posso colocar na prática? Eu coloquei na prática, eu estou encontrando dificuldade. Quando começou o mantra, por exemplo, saudações ao Brahma, Criador, Vishnu, Preservador, ou Senhor Shiva, Destruidor. Tá bom. Parei lá. Vamos ver o que é. Então, tem um Senhor Criador. Além de mãe, pai ou assim, tem um Senhor Criador. Tá bom. Tem a outra Senhor Preservador. Tem a outra Destruidor. Pessoas não gostam da palavra destruidor. Então, Transformador. Vamos pensar assim. Pessoas assustam, ficam assustadas. Deus, como pode destruir? Tá bom, então, Transformador. Então, três, chefe do mundo, a criação. 3 chefes. Então, agora, aplica a mesma coisa aqui no mundo. Mundo que é criação, sustentação para um tempo, depois transforma. Então, os seres humanos gostam de criar um Deus para criar toda a criação e colocar uma pessoa, um Senhor para sustentar, outro Senhor que transformar, e está pronto para transformar. Né? Então, cada um demanda uma devoção diferente. Todo mundo quer ficar com preservação, porque quer, né? Tem apego, né? Apego para a vida, apego para isso. Então, vai lá todos os templos de preservador Vishnu, vai lá muitas pessoas. Agora tem com o Shiva, né? Ele tem medo. Então, qualquer hora pode retirar, né? Pode vir transformar. Então, eu queria uma vida assim longa, uma vida como o Senhor. Assim, pessoas. Agora, 3 funções. Esse mundo você pode explicar com 3 funções. Isso é chamado Trimurti. Né? No hinduísmo é chamado Trimurti. Murti é forma. Tri é 3. Não, 3. Brahma, Vishnu, Maheshwar. Agora, aplicar esse 3. Olha, cada coisa aqui no mundo, o número 3 tem muita influência em tudo. Criação, preservação e transformação. 3. Trimurti, Brahma, Vishnu, Maheshwar. Trimurti. Agora, aplica cristianismo. Pai, Filho, Espírito Santo. 3. Olimpíada, por exemplo, que ganhou primeiro, segundo e terceiro. Só o número 3. Assim, você refletir esse número 3, tem um monte de aplicações. Aqui. Então, tem essas coisas são aumentar seu conhecimento. Como esse 3. Espírito Santo, quando ele fala assim, ele mesmo gesto, o corpo, quando o padre fala o Pai, Filho, Espírito Santo, ele não fala Espírito Santo, ele fala assim, significa que todos os seres que estão lá, que estão significado, todas as criaturas. Então ele manifestou Pai, nós não conhecemos. O Pai, ele mostra sempre o céu, né? O céu, você pode olhar o que é. Não é teto, só céu. Infinito, sem limite, sem nome, sem forma. Pai. Tem filho, ele olha que é Cristo. Ele tomou esse infinito, como nós não temos compreensão, não tem ideia, tem que assumir uma forma para falar para pessoas. Uma linguagem simples. Então, ele assumiu uma forma, 2000 anos atrás, em forma de Cristo. Tá? Ele falou. O que ele falou? Esse filho, o que ele falou? Sobre pai.
Porque ele é a única pessoa que conhece o Filho. Outro lado, ele conhece tudo as criaturas. O Espírito Santo. Ele mostra assim. Esse gesto, esse tipo de postura tem significado. Significa não só a pessoa que estava na igreja, não só a pessoa que está aqui, só todas as criaturas. Essas criaturas não são seres humanos. Tem outras criaturas, tem reino do animal, reino de floresta, reino de outros bichos, todos são criaturas. Onde tem movimento é vida. Então, neste caso, maravilhoso, que é conexão. Então, você, essa criatura, filho, como a encarnação divina, e pai, tem uma conexão. Uma conexão. Mesmo você sabe ou não, tem sempre uma conexão. Agora, eu não sei o que é religião, o que é espiritualidade. Espiritualidade é estabelecer e sentir e conduzir sua vida com essa conexão, conscientemente. Agora, religião o que é? O padre começar a falar para a vida inteira. Agora você está ouvindo, não sentindo. É muito significado. Espiritualidade é sentindo um significado e começar a viver com isso. Agora sei. Isso é espiritualidade. Isso é significado que faz sentido. Religião é verdade. Os grandes mestres falaram. Então, essas três coisas, três funções. Assim, você começa a expandir seu conhecimento através de palavras simples. Assim, agora, aplicar em cada ensinamento de Krishna, Buda e Swami Vivekananda, ou assim. Tomeva mata, tomeva pitacha, tomeva bandhu, por exemplo. Você é pai, você é minha mãe, você é meu amigo, minha amiga. Irmão, né? Amigo, amiga. Porque essa relação, um bom amigo é mais precioso. Uma boa amiga é mais preciosa do que qualquer outra relação. Sabe, entre uma relação entre Krishna e Arjuna não é mestre e discípulo, não, amigo. Krishna tratava Arjuna como um amigo. Quem é amigo? A explicação. Quem é verdadeiro amigo? Tem um verso numa escritura do sul da Índia, Tamil. Tamil é mais antigo do outras línguas, outras literaturas também, inclusive de sânscrito, de acordo com uma pesquisa. Lá tem uma grande mestre que ele escreveu versos, né? Vários versos, acho que 1.300 versos. Cada capítulo tem um tema, ou amizade, ou chefe da família, o santo, quem é, assim explicando. Um determinado verso, quem é verdadeiro amigo ou amiga? Ele falou, uma tradução assim, mais ou menos. Quando uma pessoa percebeu, roupa está caindo, de repente caiu, essa pessoa tão rápido pega e começar a morrer, né? Você vai imaginar esse cenário. De repente, tu caiu, você pega tão rápido. Assim, quando uma pessoa ajuda você, ele é amigo. Ele é melhor amigo. Então, esse verso. Então, assim, grandes mestres ensinaram tudo que precisava. Mas não falta nada. Só o importante que é
pega alguns ensinamentos e coloca na prática e vê o resultado. Se não, fica teoria. Você pode ouvir, você ler, mas não faz nada de diferença. Então, como o Sri Ramakrishna falou, flutuando na superfície, você não ganha nada. Mas mergulha na profundidade do oceano, você vai encontrar perolas, você vai encontrar um monte de coisas diferentes. Igualmente, nós temos que aprofundar em nossa prática espiritual. Mesmo leitura, mesma coisa. Suficiente para ler uma frase e refletir sobre isso. Não é ensinamento, tudo você tem que fazer. Muitas vezes estamos lendo, ou eu estou encontrando uma contradição. Thakur falou aqui uma coisa, ele falou outra coisa lá. Então, Swami Vivekananda, pessoas ficam um pouco confusas com isso. Dependendo da pessoa, dependendo das circunstâncias, ele ensina. Então, você não precisa pegar tudo para você. Só o que é fácil, que é mais fácil para aplicar e sentir, você pode pegar e faz coisas. Não necessariamente todos os ensinamentos. Não dá. Ele ensinou várias coisas para chefe da família, ou para futuro monges, outra maneira. Então, você não pode misturar tudo. Pode ler, mas tem que ver o que é suficiente para mim. Porque cada um vai crescer através de suas tendências passadas, através dos suas características, através da sua maneira de crescer naturalmente. Não precisa aplicar em todo mundo. Não precisa comparação. Eu gosto de crescer através de minha natureza. Vedanta sempre fala assim. Você vai crescer através da sua natureza própria. Não necessariamente você tem que comparar com outras pessoas. Isso vai criar conflito. Sri Ramakrishna cuidava muito. Você vai acreditar em Deus? Quando chega uma nova pessoa, primeira coisa é você acredita em Deus? Sim. Como? Com forma, com nome, com forma, sem nome, sem forma. Eu não acredito no Deus com forma, com nome. Tá bom. Tá. Mas sem nome, sem forma? Sim. Então tá, tudo bem. Preservar, isso. Assim, ele dá uma promessa, vai crescer através da sua fé. Ele não falou, não, isso não é correto. Não, nada. Então, nesse sentido, Vedanta sempre falava, por que uma pessoa não pode crescer através da sua fé em direção de Deus? Swami Vivekananda costumava falar, olha, você tem uma linha direita entre você e o que você está buscando. Linha direita. Então, os padres, os monges, outras coisas, uma pode ajudar. Mas, no fundo, você tem uma linha direita entre você e Deus que você está buscando, procurando. Vedanta, nesse sentido. Então, com nome, com forma, sem forma, tudo bem. Porque esse tipo de ensinamentos faz muito sentido para nós e depois ampliar sua compreensão sobre religião e espiritualidade. Amplia sobre você, ser humano. Amplia sobre sua conexão entre você e esse mundo e que você está buscando. Entre Pai, Filho ou Espírito Santo. Tudo fica claro, pode aplicar. E é uma questão de fala diferente. Cristo falou de uma maneira diferente. Buda falou diferente. Krishna falou diferente. Uma maneira, linguagem diferente. Mas mesmo ensinamento. No fundo, mesmo essência é mesmo, espiritualidade. Religião são diferentes,
Mas essencial é espiritualidade. Assim, quando você tem uma compreensão, você vai sentir mais forte, mais legal e vai sentir uma diferença. Não ficando sufocando. Muitas vezes, religião pode sufocar uma pessoa com medo, com isso, com restrições, com faça, não faça, parece que está pronto para punir com o chicote em mão, pronto para punir toda hora. Não é assim. Religião tem que liberar. Verdadeiramente religião, verdadeiramente espiritualidade, libera você. Libera de todas as amarras da vida. Em vários níveis. Cada vez que você está livre, você sente o que a liberdade significa. Pessoas gostam que a primeira coisa é a liberdade. Livre. Livre de condicionamento. Religião pode condicionar. Religião pode virar como outro condicionamento. Nós temos uma série de coisas. Mas verdadeiramente espiritualidade não é. Verdadeiramente espiritualidade libera pessoas. Libera sentido. Esse é o objetivo da Vedanta. O objetivo do ensinamento. Principalmente, Sri Ramakrishna ensinou essa parte de espiritualidade. É um pouco difícil para compreender, não é difícil. Um pouco, leva tempo para compreender, mas a verdade com o tempo vai superar, vai conquistar pessoas, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Porque isso é verdade. A natureza da verdade é assim. Verdade suprema. Né? Assim, cada palavra tem um significado muito grande. Então, pode fazer uma análise, autoanálise, né, para ver como que ficou, como foi, como verdadeiramente espiritualidade é uma beleza grande, uma beleza interna. Você se sente feliz, você se sente mais leve, você tem uma compreensão maior, você tem uma compreensão como pode virar minha vida como uma pequena prática espiritual, seja qualquer coisa. Não só meditando aqui. Meditação na face dinâmica é trabalho. Meditação na face dinâmica é trabalho. Então, mesmo a mente aqui está meditando, lá está trabalhando. Tem conexão, não é completamente desligado. Isso é chamado Karma Yoga. Ou outra maneira de ver. Eu consegui adaptar esse trabalho como uma pequena prática espiritual. Tá bom? Você resolveu várias coisas. Quando entrei lá no início de 99, entrei pequena uma placa. Casa de Deus. Casa de Deus. Este local, então, quem fundou, ele colocou uma placa, Casa de Deus. Casa de Deus fica muito sujo. Parece que uma pequena placa. Aí compra e coloca. Mas as pessoas esquecem. Mas se você refletir um pouco, Casa de Deus. Então, essa pessoa que fundou e ele colocou tem um significado. Talvez ele não falou, mas você tem capacidade de refletir Casa de Deus. Então, esse local ele considerou Ramakrishna, ele considerou tudo como Casa de Deus. Então, esse Casa de Deus, como você vai cuidar? Veja bem, como é relacionamento. Cuida, limpa tudo coisa, tudo deixa direitinho. Tudo quando a pessoa chega em que bom, maravilhoso, uma vibração ótima, um ambiente diferente. Esse é o significado das palavras.
Essa é a prática espiritual. Isso não é uma coisa, colocou placa, depois limpou e deixou, não. Faz sentido. Cada coisa é assim. Entendeu? Então, verdadeiramente, prática espiritual não é difícil. Só uma questão de aplicar nossa mente. Essa mente também você tem que disciplinar para entender isso. Pode ler. Casa de Deus, um monte de coisas pode ler. Você está recebendo todo o ensinamento, pode ler. Mas não faz toda a diferença. Se você não aplicar, se você não refletir, depois aplicar e ver resultados. Muito obrigado. Vamos continuar.